Quantas vezes tu já ficaste presa constantemente num pensamento de e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse feito outra escolha? E se aquela pessoa não me tivesse magoado daquela forma? E se eu puder ser magoada no futuro da mesma forma como fui magoada no passado? Quantas vezes estes pensamentos que tu mantens te estão a impedir não só de viver o presente, mas também de alcançar coisas boas e sucessos no futuro? Então este vídeo serve especialmente para ti. Se tu te identificas de alguma forma com esta maneira de pensar e se tu estás finalmente pronto para deixar o passado para trás e começares a viver a vida que tu realmente mereces. Sim, porque se tu queres viver uma vida diferente da que tu tens hoje, se tu queres mudar de vida, tu deves te libertar daquilo que são as amarras do passado, daquilo que são as escolhas boas ou menos boas que tu viveste lá atrás, daquilo que as pessoas te fizeram de melhor e de pior lá atrás, porque uma coisa é uma verdade absoluta: o passado não volta. Aquilo que fica, que tu transportaste do passado para o presente, são mágoas, são traumas, e esses traumas estão-te a impedir de viver o presente e de ser feliz com o que tu tens hoje. Porque o que acontece é que tu estás sempre a desejar uma coisa que já não existe. Estás sempre a desejar viver e voltar lá atrás para remediar alguma situação ou para viver algo que tu julgas que está perdido. E isso é um erro. Tu mereces recomeçar. Tu mereces começar a viver uma vida livre. E para isso acontecer, tu deves libertar primeiro os teus pensamentos, porque aquilo que tu pensas, aquilo que tu escolhes dar a tua atenção, é aquilo que te está a prender, é aquilo que está a construir uma muralha e uma prisão para os teus objetivos futuros, para a evolução que tu tanto desejas. Eu no outro dia estava a ver o filme da Páscoa, aquele filme que dá sempre na televisão, por esta altura da Páscoa. E o filme é a Bíblia, que tem vários episódios. É um filme que retrata várias passagens da Bíblia. E houve uma passagem que me despertou especial atenção. Contava a história da cidade de Sodoma, que era uma cidade que estava envolvida em pecado e em perversão. E Deus decidiu lançar um castigo nessa cidade que vivia no pecado. E essa cidade foi destruída, excluindo as pessoas que eram honestas e que eram servos de Deus, que tinham bondade no seu coração. Então, o castigo foi lançado na cidade e as pessoas que eram puras de coração e tinham bondade dentro delas foram poupadas por Deus. Dentre essas pessoas que foram poupadas estava Ló e a sua esposa. Ló era sobrinho de Abraão. Abraão, uma figura na Bíblia que é das figuras mais importantes da Bíblia, e esse sobrinho de Abraão, Ló, tinha uma esposa, e essa esposa inclusive foi quem o convenceu a viver nessa cidade, a se mudar para essa cidade de Sodoma. E ele tinha a esposa e tinham 2 filhas adolescentes. Quando Deus decidiu destruir essa cidade, Deus lançou as chamas sobre essa cidade e Deus decidiu poupá-los porque eles eram pessoas que eram boas de coração. E a prova disso foi que eles decidiram ajudar os anjos de Deus que estavam nessa cidade e por isso Deus decidiu poupá-los. Mas, na altura, quando a cidade estava em chamas e eles estavam a sair da cidade poupados por Deus, Deus disse-lhes: vocês devem fugir da cidade o mais rapidamente possível, mas nunca devem olhar para trás, nunca devem olhar para a cidade. E eles começaram a fugir e nessa cena específica do filme, que creio que representa o que está na Bíblia, a mulher de Ló olhou para trás, olhou para a cidade, desrespeitando uma ordem de Deus. Imediatamente depois de o ter feito, foi castigada, transformando-se numa estátua de sal. É uma cena muito impactante. Se vocês tiverem curiosidade, podem ir ver essa parte do filme em que Ló vê a mulher desrespeitar a ordem de Deus e transformar-se numa estátua de sal e começa a gritar porque a mulher foi castigada por ter olhado para trás e por ter feito aquilo. E eu que já estava a pensar gravar este vídeo, pensei, ok, eu vou incluir essa história no meu vídeo porque é uma lição clara que Deus não quer que nós olhemos para trás. Deus não quer que nós foquemos a nossa atenção naquilo que já passou. Deus quer que nós aprendamos com as lições e com as provações que Ele nos vai colocando na nossa vida,
No entanto, Ele não quer que nós foquemos só as nossas atenções naquilo que poderia ter acontecido. Ou seja, Deus não quer que tu olhes para a cidade destruída. Deus não quer que tu olhes para os teus traumas do passado. Deus quer que tu continues e passes adiante para viver novas coisas. Então, a metáfora da estátua de sal, o que está a acontecer na tua vida, a tua estátua de sal, é todas as vezes que tu escolhes olhar para aquilo que alguém te fez, que tu te escolhes focar no negativismo, que tu escolhes focar nos teus traumas, que tu escolhes focar naquilo que poderia ter sido, sempre que tu escolhes focar nisso, tu estás a transformar a tua vida, ou se quiseres a ti própria, numa estátua de sal. E o que é que isso representa? Tu estás a impedir de evoluir e de continuar em frente, porque os teus olhos estão atrás, estão no passado. Então, se tu queres abrir o teu coração, ou se quiseres a tua vida para novas coisas, para novos sucessos, tu tens que parar imediatamente de olhar para trás. E talvez tu não te transformes numa estátua de sal, mas transformes-te numa estátua de gelo. Porque a tua vida está paralisada, está congelada. Tu simplesmente te recusas a aceitar nas bênçãos que estão a acontecer agora no presente. Olha para o que tu tens no presente. Olha para aquilo que... Se não acreditas em Deus, se não acreditas que existe algo superior a ti, pensa que simplesmente o facto de tu estares constantemente preocupada com aquilo que já passou, não te permite enxergar, não te permite ver aquilo que se está a passar agora. E é aquilo que se está a passar agora que te vai permitir construir uma vida verdadeiramente feliz. Uma vida de evolução, uma vida também de algumas derrotas, de algumas conquistas, mas que está a acontecer no momento presente. E é normal tu depois olhares para trás daqui por um mês, ou 2, ou até um ano e pensares: ui, este ano passou a correr, 2025 já acabou e eu não fiz nada na minha vida. Claro que não fizeste nada, porque tu estás a olhar àquilo que tu fizeste em 2024, àquilo que tu fizeste em 2023, àquilo que tu podias ter feito, e não estás a pensar de, ok, com o que eu tenho agora, com o que eu sei agora, o que é que eu posso fazer diferente? Então, eu decidi gravar este vídeo para te chamar a atenção que não tornes a tua vida numa estátua de sal, numa estátua de gelo. Olha para a frente. Tu tens 2 olhos para olhares para a frente. Os teus olhos não estão nas tuas costas. Então o teu passado já foi, já passou. Usa o presente para construir aquilo que tu queres viver já no imediato. Usa o teu presente para construir a vida que tu realmente desejas. Porque tu estás aí e se calhar estás a pensar: eu perdi aquela pessoa que eu tinha, ou aquela amizade que eu tinha lá no passado. Mas o que é que tu estás a fazer no presente para manteres as pessoas que tu tens contigo no presente? O que é que tu estás a fazer para agradecer pelas pessoas que tu tens agora no presente? Para cuidar delas, para perguntar como é que foi o dia delas? Ou tu estás simplesmente focada nas pessoas que tu perdeste, nas pessoas que já não querem saber de ti? Muitas vezes nós valorizamos, e eu não estou a atacar-te a ti, pelo contrário, estou a fazer também uma autocrítica. Muitas vezes nós valorizamos pessoas que já nem sequer estão na nossa vida. Muitas vezes nós romantizamos coisas que nem sequer eram verdade na altura que estávamos a vivê-las. E nós fazemos isso porque elas já não estão connosco. E nós decidimos olhar para as coisas como um prisma de aquilo era tão bom, mas não era. Quando tu estavas a viver aquilo, tu lembras-te que aquilo não era assim tão bom. Então porquê que agora estás a romantizar uma ideia só porque ela já não existe? Então, seja pelo lado negativo de traumas e coisas más que te aconteceram, essas coisas não duram para sempre, seja pelo lado positivo. Muitas coisas, muitas pessoas não são feitas para estar na tua vida para sempre. São feitas para estar na tua vida durante um período de tempo e depois sair. Então, foca-te em quem está contigo agora, foca-te naquilo que tu estás a fazer agora, naquilo que tu podes fazer agora, com aquilo que tu sabes agora, e aproveita o passado simplesmente como um ponto de referência e não como um ponto de algo que tu ainda desejas viver, porque isso já não existe. Pensa que tu estás a tentar correr, estás a tentar colocar esforço para fazer as coisas que tu queres fazer agora com uma mala de 40 quilos às costas, que é a mala do teu passado, que tu não queres largar. Repara que a intensidade que tu queres colocar no teu objetivo, tu queres correr, não é possível ser feita com uma mala de
40 quilos. Tu tens que decidir deixar a mala naquele lugar e continuar sem ela. Essa mala representa o passado. Deixa o passado naquele sítio e começa a correr sem ela. Porque tu vais ver que vais ter muito mais velocidade, muito mais intensidade quando tu escolhes, quando tu decides efetivamente deixar aquelas coisas para trás. Porque pensa que se o conteúdo daquela mala, se o conteúdo do teu passado, que é aquilo que a mala representa, ainda tivesse que ir contigo, ela não era tão pesada. Se aquela mala está a ser tão pesada para ti, significa que não é suposto tu continuares a carregá-la. É essa a mensagem que eu quero passar com este vídeo. Aquilo que já não serve para ti não é para tu fazeres o dobro do esforço para carregar, é para tu largares. Então, se este vídeo fez algum sentido para ti, eu peço que partilhes com alguém que precisa de ouvir esta mensagem hoje. Eu sei que é muito difícil deixarmos o passado para trás, é muito difícil nós aceitarmos certas coisas más ou até boas que nos aconteceram, mas que já não estamos a viver mais. Então, se tu sabes que isso acontece, significa que tu tens que fazer um maior esforço para que consigas realmente libertar-te e sair dessa prisão e deixar essa mala de lado. Obrigado por teres ficado até aqui. Eu vou-te deixar um vídeo que é uma sugestão para ver a seguir, complementar a esta, que tem ideias boas sobre o estoicismo que te vão agregar muito, com certeza, na tua vida. Obrigado por teres ficado até aqui e é isso. Nós vemos-nos no próximo vídeo. Até à próxima.